Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, suplicando as vossas orações ao meu favor, favor da minha esposa e dos meus filhos. Sou carente, necessito das vossas orações. Iremos prosseguir, continuar a reflexão de ontem. A Elias, onde ele teve aquela humilhação de ser sustentado pelos corvos, e ele teve uma humilhação ainda maior. Interessante que o Senhor ele não permite que sejamos submetidos a uma humilhação mais profunda se não pudermos suportar mais leve. Muitos crentes passam por isso quando são honrados e considerados, e então acredita que são uma bênção especial. De modo algum. Diante deles, de tais crentes, sempre sou tomado de um temor oculto, quer me parecer que o Espírito Santo os abandonou. O Senhor não consegue fazer uso deles, pois não suporta qualquer humilhação. E por isso ele os entrega à cuidadosa manutenção do seu ego. Os abençoados do Senhor são sempre mais humilhados. Interessante, mais e mais para baixo. Nós lemos no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículo 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que ele forneça comida. Isso foi algo ainda mais horrível para Elias. Em Israel, as viúvas eram muito desprezadas. A maior ambição das mulheres em Israel era ter muitos filhos, de preferência homens, pois cada mãe esperava se tornar a mãe do Messias. Quando a mulher ficava viúva, ela precisava renunciar a esses planos. Por isso, muitas mulheres, elas não eram ilicitamente maltratadas. Agora, Elias recebeu a ordem de ir até a casa de uma viúva, porque ela iria lhe sustentar. Para Elias, como já mencionamos, isso foi um grande passo para baixo. No entanto, o caso seria ainda mais profundo, pois essa viúva era pagã. Mas apesar disso tudo, Elias obedeceu. A Bíblia diz que ele foi para Sarepta. Ele se dispôs a seguir no caminho da humilhação. Você sabe qual foi o resultado disso? Por sua disposição em andar pelo caminho da humilhação, em um período de maior penúria e crise de fome, ele tem a fartura. Mediante a solicitação de Elias, a viúva respondeu que infelizmente seria impossível trazer-lhe um pedaço de pão, pois ela dispunha somente de um punhado de farinha e um pouco de azeite. E depois de assá-lo e se alimentar juntamente com seu filho, ambos deveriam morrer. Então o Espírito do Senhor veio sobre Elias e Elias disse: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Assim havia fartura de 2 itens, farinha e azeite, um resultado prático da disposição voluntária de ser humilhado. No Antigo Testamento, nós lemos sobre 5 tipos de sacrifícios: oferta pela culpa, pelo pecado, pela paz, a de holocausto e de cereal. Os primeiros 4 eram oferta de sangue. O 5º, ao contrário, não continha sangue, pois a oferta de cereal é uma magnífica imagem para a vida santa e imaculada de Jesus. Nosso Senhor Jesus não precisava de sangue de reconciliação para si mesmo, pois ele pôde dizer com toda autoridade: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Um componente da oferta de cereais é a farinha de trigo, o pão. Essa farinha serve de imagem para o ser íntimo de Jesus. A farinha tem um aspecto de maciez, pois a dureza foi eliminada. Os grãos duros do trigo foram triturados no moinho, foram moídos. Com esse processo produtivo, tudo se tornou harmonizado. É uma figura para Jesus Cristo,
no qual não havia nenhum temperamento duro. Ele nunca se impôs com aspereza, pelo contrário, ele disse: aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. É por isso que Jesus não tinha distúrbio do ego. Ele não era orgulhoso e nem sofria do complexo de inferioridade. Ele era perfeitamente equilibrado. E Deus quer que você também seja assim como seu filho é. Ele tem um objetivo bem determinado para aqueles que seguem a Jesus de todo o coração. É conforme a palavra diz, para serem conformes à imagem de seu Filho, Romanos 8:29. Assim devemos nos tornar iguais a Ele e aprender dele. Esse aprendizado, porém, é dolorido, imensamente dolorido, pois somos colocados no moinho e iniciamos o processo de moagem. Muitas vezes eu vi crentes se queixando sobre os seus vizinhos, sobre familiares, até mesmo sobre o seu próprio cônjuge. E muitas vezes é preciso responder que aquelas pessoas consideradas más era muito necessário na vida deles, pois ainda havia muita dureza em sua visão e em seu ser. E assim havia pouca coisa visível de Jesus em sua vida. Ou seja, ainda não havia farinha. Cada filho de Deus deveria ser grato a Deus pelas pessoas difíceis e injustas que Ele coloca em seu caminho, para que assim ela seja transformada de acordo com a imagem de Jesus. Eita! Amem com maior cuidado aquele que mais o oprime, pois estes fazem aquilo que você não consegue fazer por si mesmo. Eles são instrumentos na mão de Deus, são as pedras do moinho que moe toda a dureza da sua vida. Isso é dolorido, mas é de vital importância. Não é à toa que a Bíblia nos exorta tantas vezes e tão seriamente quanto a nossa santificação. Estagnação na fé sempre significa retrocesso. A Bíblia diz claramente em Hebreus 12:14, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando Deus fala em sua palavra, Ele o faz com chocante seriedade. Deus não é justo apenas para o pecador, mas também para o crente. Aquele que aqui escolhe o caminho mais tranquilo, com menos resistência, no outro lado certamente se assustará, pois Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que aqui não se dispõe a seguir o caminho de Jesus, o caminho da cruz, nunca poderá entrar para a glória. O caminho da cruz conduz ao lar, e somente por meio da cruz. Agora, após ser colocada a farinha, o azeite é acrescentado. Observe a sequência. Não se põe primeiro o azeite e depois a farinha, mas primeiramente a farinha e então o azeite. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará. Sabemos que na Bíblia o azeite é uma figura do Espírito Santo. Você somente estará cheio do Espírito Santo se estiver disposto a se tornar farinha. Se nós crentes estivermos dispostos a andar pelo caminho da cruz na prática, então também vivenciaremos a promessa de Deus com relação ao Espírito Santo, farinha e azeite. Aquele que permite ser interiormente moído e quebrantado, consegue ficar cheio do Espírito Santo. Sem quebrantamento não há vitória, sem fraqueza não há poder, sem pobreza não há riqueza, sem vazio não há plenitude.
Ouve-se muito falar em fogo do Espírito Santo, mas a maioria não sabe o que isso significa. Consequentemente, somos julgados de forma cada vez mais profunda. O tornar-se farinha e o encher-se com o Espírito Santo estão inseparavelmente interligados. Nessa condição não sentimos nenhuma força própria, mas apenas a sensação de fraqueza e miséria. No entanto, os que são fracos, os que não são nada, esses são os recipientes preparados para o Espírito Santo. Também são somente estes os que são cheios do Espírito Santo. Não creia que após ter passado por uma humilhação, você agora esteja pronto. Não, isso será apenas o começo. Os que creem no Senhor nunca ficarão prontos aqui na terra. É preciso ir cada vez mais fundo até que você seja chamado pelo Senhor. Conheço pessoas que ficaram tão satisfeitas consigo mesma a ponto de acharem que não falta mais nada a elas. Infelizmente, elas não desconfiam que é justamente esse posicionamento que significa a morte. A farinha precisa ser amassada e batida bastante. Eu mesmo observei quanto tempo a farinha persiste teimosamente colando na vasilha, até que ela lentamente começa a se soltar. O processo chegou ao fim? Não. A seguir, a massa é colocada no forno quente, que já não sentiu o cheiro gostoso de pão recém-assado. O que Jesus falou? Eu sou o pão da vida. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Não fique admirado se você, apesar de ter um sinal pleno para Jesus Cristo, ainda for colocado no forno do sofrimento. Assim como Jesus foi o pão, assim também você deve ser o pão para os outros. Assim como Jesus se entregou para o mundo por meio do sofrimento, assim você também deve passar por sofrimento. Você também exala o perfume de Cristo. Que Deus em Cristo continue te abençoando. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permanece com toda a igreja desde agora e para sempre.